Jesus restaure por completo. A história lá foi assim. Nós demos entrada no dia 12 com Pedro. A suspeita é que ele tinha uma infecção intestinal. Mas Deus colocou no coração do médico a dúvida. Não está parecendo infecção. Não intestinal. Não faz sentido. Mãe, eu preciso fazer um exame desse menino. Só que eu só posso fazer se ele for internado. Me deixa internar ele. Mas quantos dias ele vai ficar? Mãe, não sei. Só me deixa internar ele, por favor. Tá bom, vamos internar. Fizeram o exame. Esse exame deu uma alteração ridícula, muito pouca. Mas ele falou, eu não confio nesse resultado. Tá pouco, mas me incomoda. Vamos manter ele aqui, eu quero fazer mais exames, e assim foi feito. Até o momento que a gente descobriu que realmente o Pedro tinha uma infecção, uma meningite. Por si só é um nome que já assusta muito. E ali o desespero começou a bater. Lá do pronto-socorro a gente subiu para a enfermaria que fica do lado da UTI. E ali a gente começou, ficamos ali com ele. A Adriana passou lá um dia. E a gente via que o Pedro não estava bem. Mas acontece que quando eu cheguei lá, a Adriana saiu, eu cheguei. Eu cheguei, eu olhei e eu falei, eu preciso ser verdadeiro, meu filho ele não está bem. Mas ele ainda não estava realmente mal. Ele só estava mal. Só que ele começou a piorar. Piorar. E ele estabilizou e ficou ali ruim, bem ruim, uma respiração muito ruim. Colocaram nele o oxigênio. E no final do dia, isso era mais ou menos umas 10 horas. Coisa ali de 9h50, mais ou menos. O Pedro começou a ficar muito mal. E eu percebi que aquilo tinha ido de mal a pior já. Eu saí na porta, chamei a enfermeira, falei, enfermeira, eu preciso que você chame aqui o médico. Porque o Pedro, ele mudou, ele não está igual o mal que ele estava. Ele está pior, ele está diferente, alguma coisa realmente não está bem. Ele está inchado. O pescoço dele não tinha mais, ele estava reto aqui. Da altura, do tamanho da cabeça já, ele estava bem inchado. Isso não está normal, está muito estranho. Esse momento que eu falei com a médica, que ela já chamou, a médica já veio, não deu nem um minuto. A médica apareceu, examinou e falou, eu acho que é bom a gente levar ele lá para o UTI, que ele vai ter mais assistência. Eu vou lá chamar as meninas para darem uma avaliada. Ela saiu, já encontrou com a médica, voltou, não deu uns 2 minutos. Voltou, examinou o Pedro. Realmente, eu já vou lá preparar o UTI. Saiu. Para vocês terem ideia do tanto que ela caminhou. Ela caminhou daqui até o banheiro e voltou. Ela não parou lá, ela só foi, avisou para as enfermeiras prepararem o quarto da UTI e já voltou para buscar. Não deu 10 minutos. Nesse tempo, o Pedro já começou a parar a respiração. Começou a perder o batimento. Coisa assim, de onde ele estava 120, 130, ele caiu para 50, 60. Drástico, em questão de 1 minuto ele mudou assim, caiu e ficou. Foi trazido ele de uma maca para outra. Isso eram 2 ou 3 macas, 2 macas no quarto. Foi trazido ele de uma maca para outra. E ali ele se acabou. Pedro ficou totalmente sem respiração, totalmente sem batimento. A Adriana chegou, viu ele naquele estado, passou mal, foi para outra maca, ficou lá, deitada, não estava passando bem. E eu fiquei ali olhando para o Pedro.
respirava de um jeito assim que eu não consigo acreditar que aquilo é efetivo, que realmente faz alguma coisa, que entra no ar, no pulmão. Então, muito pouco. Ele respirava assim, um estralo, muito pouquinho, tipo. E aquilo foi ficando cada vez menor, em questão de 3, 4 minutos, aquilo acabou no sentido onde eu não ouvia mais ele respirar. A fisioterapeuta estava do lado dele e começou a fazer a massagem nele. E eu comecei a olhar. E ali eu tive a primeira mensagem que já teve. Teu filho ali, ó, tá morrendo. Foi a primeira mensagem que eu tive. Que eu estava perdendo meu filho. Nesse momento eu tentei manter a calma. Quem me conhece sabe, eu sou frio e calculista. Eu fiquei quieto. Eu só olhei para ela, falei, Físio, vamos dar o ar, vamos dar o oxigênio para ele. Ela falou, rápido, pai. Eu fui, troquei os cabos, coloquei o oxigênio, liguei, coloquei o catéter dele, ajudei ela, e ela massageando ele. As enfermeiras já apareceram, ela virou pro lado para falar com a enfermeira, e eu senti o meu filho dando o último suspiro. As enfermeiras pegaram, ficaram em volta dele, e a médica olhou para ele e falou, pai, a gente precisa correr com ele. A gente precisa entubar ele urgente, porque senão a gente vai perder ele. Ela explicou para a gente rápido ali qual era as implicações disso, as sequelas que isso podia ter. Eu falei, eu não quero saber, doutora, pega ele e corre. Ela falou, tá bom, vamos levar correndo. E aí, eu senti assim uma vontade imensa de entregar ele para Jesus, para que ele não fosse sem eu fazer nada, sem que eu encaminhasse. Eu confesso para vocês que essa foi o meu sentimento naquele momento. Igual a Jairo, eu confio que Jesus pode curar o meu filho, mas eu não tinha entendido ainda que Jesus podia dar a vida de novo para ele. Então eu vou chamar a Adriana. Aí a médica fala, pai, a gente precisa correr. Eu falei, você vai esperar. Você vai esperar porque eu preciso orar. A gente abraçou ele e eu fiz a seguinte oração. Pai, aqui está o Pedro. É um presente que o Senhor me deu. E se hoje o Senhor está decidido tirar, levar, é porque o Senhor sabe o que é melhor para ele, o que é melhor para mim, o que é melhor para minha casa. E mesmo sem entender, mesmo não querendo aceitar que meu filho está indo, eu coloco agora, de todo o meu coração, assim como o Senhor colocou o meu filho no meu colo, eu coloco ele agora no céu. Se for para o Senhor levar, está aqui, eu te devolvo. Com o meu coração destruído, mas eu devolvo. Mas pai, se o Senhor puder ainda me ouvir, o que eu quero de verdade é que o Senhor devolva o meu filho. Mas eu não aceito o meu filho 50%, 80%, 99%. Eu quero meu filho 100%. Ou eu não quero ele. Por quê? Porque eu confio que o Senhor pode fazer tudo. Aí, Deus começou a me tocar. E eu comecei a entender que Jesus podia fazer muito mais do que apenas curar. Ele podia recriar. E então, eles levaram o Pedro. Eu sentei na maca, a Helena estava chorando e ali eu fiquei em silêncio, tentando entender o que é que estava acontecendo. A partir desse momento, levaram 2 horas para chamar a gente de novo para a UTI. Nesse tempo, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, o que eu vou te falar agora é o Jefferson humano que está te falando. Pedro, infelizmente, ele morreu. Eu não acredito que ele pode voltar, porque ele saiu mal demais. E eu preciso voltar lá para dentro, porque eu acredito que no máximo 10 minutos eles vão me chamar para avisar que o Pedro foi. Nisso levaram 2 horas.
de agonia, angústia. Então chamaram a gente. E a médica, já sabendo que a gente estava surtando, quando ela apareceu no corredor, que a gente viu ela já abriu o braço assim. E ela já tranquilizou a gente com esse simples movimento. E a gente suspirou. Eu falei, ele não foi. Ela veio, explicou que a luta foi muito difícil para salvar ele, mas que ele já estava bem. Não bem, mas ele estava salvo, por enquanto, pelo menos. Ela explicou para a gente tudo que foi feito, todo o aperto que foi, a correria que foi, o que eles fizeram, e foram lá e falaram só para a gente esperar, porque a sala da UTI estava uma bagunça, por causa da correria deles, e eles precisavam organizar as coisas para que a gente pudesse entrar. A gente esperou mais uns 15 minutos até que chamassem a gente. Chegamos lá e eu vi o meu filho com um monte de fio. Eu nunca imaginei que pudesse ter tanto fio grudado numa pessoa. Tinha uma máquina do lado, onde vinha o respirador, um monte de mangueira que entrava dentro da boca dele. O Pedro deu entrada lá, ele tinha 8 quilos e uns 300, 200, alguma coisa assim. Se você olhasse para o Pedro naquele momento, você diria que o Pedro tinha pelo menos uns 20 quilos. Ele estava totalmente inchado, os rins não estavam funcionando. E ali eles começaram a explicar que eles tiveram que fazer o coração funcionar de novo, o pulmão funcionar de novo, mas que o rim não era uma preocupação por hora, mas que fariam depois a hemodiálise. E ali começou a nossa briga de novo com o Pedro. A gente começou a entregar o Pedro todo dia, todo minuto que a gente sentia. Eu entregava o Pedro na mão de Jesus, 5, 10 vezes por dia. E ali a gente começou a nossa construção da nossa fé. Tivemos um problema com uma extubação acidental, onde uma das enfermeiras foi limpar o Pedro porque ele tinha vomitado, se enroscou nos aparelhos, arrancou todos os aparelhos dele e tiveram que correr para salvar ele de volta. Depois disso, alguns dias foi programada a extubação dele. E a equipe da manhã, o turno da manhã, os enfermeiros e médicos, a médica queria extubar ele, mas a enfermeira não queria. E virou um turno à noite, eu cheguei, e a médica queria extubar, e a fisioterapeuta também queria extubar, portanto, autorizado. Eles têm que estar de acordo para isso acontecer. E fizeram a extubação dele, mas antes disso acontecer, eu perguntei para a físio, falei, físio, de manhã não estava de acordo, agora está de acordo, e eu aprendi que na UTI as coisas são em dias, não em horas. Por que isso mudou em horas? Eu não estou confortável com isso, eu não estou seguro com isso, alguma coisa está errada. Ela falou, pai, eu examinei o Pedro e está tudo ok, e nós estamos seguros. Eu falei, você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Eu falei, então tá bom, se você tem certeza que você fez o seu trabalho, quem sou eu para dizer o contrário? Foi você que passou a noite estudando, não eu. Vamos fazer. Fizemos a extubação. E o Pedro ficou bem durante umas 2h30. E eu estava tranquilo e dormi. Quando eu acordei com o médico batendo na minha perna, porque na aldeia todo mundo apertado. Então ele bateu na minha perna, encostou em mim e eu acordei. Eu acordei com o meu filho sendo entubado novamente às pressas. Em questão de 2, 3 segundos, ele não poderia mais ser entubado novamente porque ele estava com uma hemorragia pulmonar e o sangue estava subindo já. Por pouco não conseguiram entubar ele de novo. O médico disse que ele estubou as cegas, assim, vendo no finalzinho do local onde o tubo tinha que entrar. Foi um estralo e ele conseguiu. E conseguiu salvar o Pedro de novo, mas ele pegou muito mais próximas do zero do que ele já estava. E aí veio a segunda notícia da morte do meu filho. As chances dele eram muito mais próximas a zero ainda. Ali eu tive a segunda notícia. Aí eu falei para ele o seguinte, falei, doutor, eu respeito a sua opinião, como eu disse para todo mundo, foi vocês que estudaram, não sou eu. Eu não sei a metade do que está acontecendo com meu filho. Eu não tenho o mínimo ideia. É vocês que sabem. Mas é o seguinte, você tem a palavra final aqui dentro dessa UTI, mas a palavra final no céu e na terra inteira é de Deus.
o Senhor apenas está sendo usado. E o que o Senhor está vendo aqui vai servir de aprendizado para você também. Faça o seu trabalho. E de joelhos eu vou fazer o meu. Estamos de acordo? Ele falou, ok, pai, faça o seu trabalho então. Pedro precisa. E saiu. Depois de alguns dias de novo, Pedro foi marcado a escutação dele de novo. E dessa vez, graças a Deus, Pedro foi estubado às 4:30 da tarde e assim ele está até agora. Amém. Ele foi entubado novamente por outras questões, só para fazer alguns exames, porque ele precisava, né? Porque eram exames que faziam uma certa complicação na respiração dele. Mas isso era algo que não nos dava medo nenhum mais, porque era apenas um procedimento, não era uma necessidade. E ali, dentro daquela UTI, eu pude ver o que Deus é capaz de fazer. Então, depois de todo esse tempo, tentando entender a mensagem que o Cleverson levou para mim naquele dia, eu entendi o seguinte: não é porque você já foi até a praia e já buscou a Jesus e Jesus já está andando com você, que o seu problema já está com a solução 100%. Você precisa caminhar com Jesus. Ninguém compra um carro sem saber dirigir. Você não vai no posto de gasolina e compra lá um galão de gasolina se você não tem um carro para colocar essa gasolina. Jesus não te dá um milagre se você não tem aonde guardar. Os milagres, eles são preciosos demais para você simplesmente jogar do lado. Você precisa ter aonde guardar esse milagre. E então eu entendi. Jesus estava trabalhando na minha casa para que eu tivesse um lugar seguro para guardar aquele milagre. E eu te pergunto: quanto tempo faz que você foi até a praia e buscou a Jesus? Quanto tempo faz que você está caminhando com Jesus? Quanto tempo faz que você está esperando para chegar na sua casa e Jesus fazer o milagre? Acordado, levantei. Está aqui o milagre. Amém. Queridos, os milagres são para dar força para a gente. Cadê a Babi? A Babi está dormindo. Deixa ela dormir. Quantas vezes, Cleverson e Jéssica, eu vi vocês chorarem na classe lá em cima? E eu falava para vocês, eu sei que eu não sei o que eu estou falando, mas tenham calma. Tenham calma, porque a Babi, ela é um milagre em construção. Ela é um testemunho em construção. Só eu e Deus sabemos o quanto essa menina me deu força naquela UTI. Em todo momento eu olhava o Pedro e eu lembrava da Babi e falava: Senhor, o Senhor é um só. O Senhor é o mesmo Deus que deu a vida de novo para Babi. Faça o mesmo pelo meu filho. Eu confio porque eu já vi. Eu tenho aquele milagre ali e sempre vai me lembrar do que Jesus foi capaz de fazer. E agora eu tenho o meu. Só meu. Querido, quanto tempo faz que você foi na praia buscar Jesus? Ou melhor, você já foi na praia buscar Jesus? E pedir para Ele, sem rodeios, como a gente aprendeu no começo. Sem rodeios. Senhor, eu quero que o Senhor vá para minha casa, porque o meu filho está na UTI do Erastinho. E o risco de vida dele é gigante. Mas eu acredito que se o Senhor saiu da casa da Babi com um milagre pronto, o Senhor pode vir para minha casa e fazer para mim também. Eu não sei quanto tempo você está buscando esse milagre, há quanto tempo você saiu da praia e está caminhando com Jesus, ou se você ainda está indo até a praia. Mas eu sei que se você for até a praia e chamar Jesus,
Jesus vai vendo você. Não importa qual é o seu problema, não importa qual é a situação que você está passando, Jesus, Ele vai resolver o seu problema. Basta você apenas ir até a praia e buscar. Raquel é uma amiga minha de muitos anos. E ela vai cantar uma música que a gente escolheu com muito carinho, mas que na verdade a gente sabe que veio do céu. A gente estava conversando isso hoje. Ela vai cantar e essa é a chance de você ir até a praia buscar o seu Deus, para que Ele vá para a sua casa com você. Que isso seja uma realidade na sua vida, amém?